Olá, gente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horas vocês vão assistir ao vídeo, então só olá. O nosso grupo, ele é formado por mim, Aline Ora, pela Ana Carolina Barbosa, pela Fernanda Martins, pela Luzia Henriques e pela Agatha Rodrigues. Eu precisei ler porque são muitos nomes. E o nosso conto escolhido para análise é Singularidades de uma Rapariga Loura, de Eça de Queiroz. Então, antes da gente começar a falar do conto propriamente dito, seria interessante se fizéssemos uma breve contextualização histórica sobre o realismo. Como a gente já sabe, o realismo ele teve início nos últimos anos da década de 60, lá no século XIX, e ele teve como marco inicial a questão Coimbra. Por causa dessas polêmicas travadas entre os literatos da época, foi que surgiu o realismo. Como a gente sabe, o realismo veio em contrapartida a tudo que o movimento anterior propunha, tipo, todo o idealismo romântico, todo o devaneio do romantismo, ele veio para tirar tudo isso. E a gente vai ver isso bem nítido na escrita de Eça de Queiroz. José Maria Eça de Queiroz, o autor escolhido, ele nasceu em 25 de novembro de 1845, em Povoado Varzim, na cidade que fica ao norte de Portugal. Além de escritor, ele também estudou jornalismo e advocacia. A advocacia ele estudou por conta do seu pai, que também era advogado. A gente vê que a abordagem da escrita de Eça de Queiroz é bem simples, ele retrata coisas do cotidiano de forma irônica, bem-humorada, mas sempre fazendo críticas sociais. É importante mencionar também que o autor foi um dos maiores escritores da época e que o realismo teve como publicação inicial O Crime do Padre Amaro, em 1875. Eça de Queiroz, ele conseguiu se afastar do idealismo romântico através da sua escrita. Ele fez diversas críticas à igreja e também à burguesia da época. A gente pode mencionar que ele escreveu diversos romances e que nesses romances que ele escrevia, ele conseguia fazer críticas, acentuar as críticas à sociedade, à burguesia e também fazer uma análise psicológica dos personagens. A gente vê isso no Primo Basílio, publicado em 1879. Eça de Queiroz tem diversas obras famosas, diversos romances espetaculares, mas a gente escolheu para analisar Singularidades de uma Rapariga Loura, que é um dos contos dele. Olá, tudo bem? Eu sou Ana Carolina Barbosa, como minha colega de grupo apresentou mais cedo, né? E eu tô responsável por falar sobre o resumo do conto. O conto escolhido pelo nosso grupo foi Singularidades de uma Rapariga Loira, da Eça de Queiroz. Vamos começar falando sobre as questões sociais abordadas no conto. Nós temos conflito familiar, nós temos fim de um relacionamento, né? O conto ele é narrado principalmente por um personagem secundário que encontra com Macário, que é o protagonista do conto, né? Ele encontra com Macário numa estalagem de milho. E o Macário conta a história para esse personagem secundário. Ele conta a sua história para ele. Então vamos lá. Resumidamente, a gente tem o Macário, que tem 22 anos, mora com o tio Francisco, trabalha para o tio Francisco, e ele acaba se apaixonando por Luísa, a rapariga loira, né? A outra protagonista da história, digamos assim. Ele acaba se apaixonando por ela, uma paixão ardente, né? À primeira vista, ele já se apaixona por ela, e ele desperta nele um desejo de casar com ela. E ele luta para que esse casamento ocorra. Porém, o primeiro empecilho, né, é o seu tio não abençoar, o seu tio não dar a bênção para esse casamento. Ou seja, Macário sai da casa de seu tio e, com isso, ele perde seu emprego. E ele parte para Cabo Verde para conquistar, né, bens, para ter dinheiro para poder arcar com esse casamento. Da primeira vez que isso acontece, ele acaba tomando um golpe de um colega, né, do chapéu de palha, digamos assim, que acaba deixando ele pobre mais uma vez.
Porém, na segunda vez, ele se restabelece e aí ele consegue sim ter os bens para poder arcar com o casamento. A partir daí, né, tem uma cena no conto, um momento no conto, que ele e Luísa vão a uma joalheria comprar o anel de compromisso. Não há amor que supere, né, uma ladra, ele decide terminar com ela. Ele para numa esquina e fala pra ela, vai-te. Ou seja, ele manda ela embora e não tem casamento. Ou seja, a singularidade dessa rapariga loura é que ela é uma ladra, né? Ela tem, digamos assim, a mão leve. Olá, meu nome é Luzia, vou dar continuidade à nossa apresentação. E o nosso grupo se debruçou sobre alguns materiais teóricos, sobretudo no texto de Alves, 2012, que foi o texto que as professoras indicaram, né, para nós. Bom, Eça de Queiroz foi um nome importantíssimo para o realismo português. Diversos autores defendem que ele foi o maior representante desse movimento por retratar as tensões ideológicas que aconteciam em Portugal durante o realismo. Antes de dar continuidade, nós precisamos entender o que foi a geração de 70 e o que ela causou na sociedade portuguesa. Então, nos anos de 1860, nessa década, começaram a surgir, né, a se destacar alguns nomes pelas suas publicações literárias e pelo seu engajamento político. Então, dentre eles estavam Antero de Quental, Teófilo Braga, Ramalho Ortigão, Eça de Queiroz e outros. Então, esse grupo ficou conhecido como Geração de 70 ou Geração Nova. E eles tinham como principal característica, né, a crença de que Portugal apresentava uma decadência em diversas esferas da sociedade. Então, política, economia, representações artísticas e científicas também da época. Então, o ponto alto dessa geração de 70 foram as conferências, né, as reuniões que eles começaram a fazer para debater esses assuntos. Então, eles debatiam, né, as possíveis transformações que poderiam ser feitas na sociedade, né, nos setores político, econômico, religioso também da época. Então, eles tinham como principal objetivo plantar na opinião pública a problematização desses setores, né, dessas esferas da sociedade. Então, acabou que essas conferências foram banidas, né? Alegavam que estavam atacando a religião e os setores do Estado, então elas foram banidas. E no texto que as professoras indicaram, né, de Alves, ele ilustra na obra de Eça de Queiroz os ideais da geração de 70 e das conferências. Ele ilustra a última cena da terceira edição do Crime do Padre Amaro, onde Eça de Queiroz traz, né, realmente a decadência de Portugal, né, na sua obra. Nós não vamos nos aprofundar nessa obra, porém achei válido, né, citar aqui no trabalho. Bom, o Eça de Queiroz, ele representava nas suas obras principalmente os conflitos que a sociedade tentava esconder. Então, casos de adultério, conflitos familiares, crimes provocados pela vaidade, né, como é o que acontece no conto que nós vamos tratar aqui no trabalho, que é o Singularidade de uma Rapariga Loura. E após a análise desse conto, nós percebemos que o realismo português, ele aproximava o leitor do texto, uma vez que o leitor conseguia se identificar, né, com os problemas que apareciam na sociedade das narrativas. Então, Eça de Queiroz, ele tratava o bem e o mal em cada pessoa nas suas obras, né? Ele trazia isso nas suas personagens e nas suas narrativas. Oi, eu sou a Fernanda e eu vou tentar agora falar um pouquinho do texto, né, do nosso texto base, que é o texto de Alves, e manter uma conexão, tentar, né, estabelecer uma conexão com o conto escolhido, que foi a Singularidade de uma Rapariga Loura. Como Luzia informou, Eça de Queiroz fez parte do movimento que revolucionou da cultura à política em Portugal. E esse movimento trouxe o realismo para a literatura no final do século XIX. E com esse movimento, os intelectuais se reuniram, né, para formular meios de renovação por conta dessas novas revoluções que estavam acontecendo. Todas essas mudanças influenciaram também na literatura e no modo, né, com que esses intelectuais produziam as suas obras.
E no nosso texto base, a gente consegue ter uma noção se houve mesmo uma mudança, né, no modo como eles produziam ou não as suas obras. Então agora a gente vai falar sobre se houve ou não uma mudança no modo que o Elsa de Queiroz produzia, né, suas obras, e a gente vê que houve sim, né, segundo Alves, lá em 1880, na novela Mandarim, é perceptível que ainda há um recuo ideológico em relação às posições estéticas, mas que no mesmo ano, na obra, né, de Elsa, O Crime de Padre Amaro, é possível observar que, junto com a ironia crítica à burguesia entorpecida, também há o uso da pureza idealística. Ele usa o termo puerilidade idealística. E que também, né, antes, lá em 1871, ele estaria disposto, ele se prometera estar disposto a destruir a sociedade portuguesa do seu tempo e suas tradições. Então ele abriria mão de tudo que ele havia, né, aprendido até esse ano e tentaria trabalhar para que houvesse uma mudança futura. E a gente consegue observar que o realismo está muito presente em nosso conto, né? E uma das características bem marcantes foi que esse conto vem desromantizando o romantismo, né? Então a gente acha que seria algo romântico, que seria uma história romântica, e a gente descobre que não tem nada de romântico, né? Que acaba triste até a história. E uma das características, né? Algumas características que a gente consegue observar nesse conto é que a gente consegue ver drama familiar, falsidade, traição e uma separação amorosa, né? E como drama familiar, a gente tem a reprovação, né, do tio Francisco, do tio lá de Macário, que ele não dá a bênção a Macário para se casar com Luísa. Então, como a Ana Carolina falou, ele resolve sair de casa, ele resolve largar o emprego que ele tinha com o tio dele para poder conseguir ficar com a Luísa. E como falsidade, ele tem o suposto amigo, né, do Macário, que aparece aí querendo oferecer o emprego dele em Cabo Verde e acaba usando a ingenuidade de Macário, né, e a vontade que ele tinha de trabalhar, e rouba o dinheiro dele, pega o dinheiro dele, né, que seria supostamente para o emprego, e some. Uma personagem que também é uma característica do realismo é a Luísa, né? Quando ela se deixa levar pela vaidade e rouba o anel lá no final do conto. E também há um sentimento de traição muito forte pelo Macário, né? Porque ele reconhece que a mulher que ele tinha ao lado dele era uma ladra, havia o traído de qualquer forma. Então, diferente, né, do romantismo, o Macário lá no final, ele não resolve todos os problemas e fica com ela. Ele simplesmente não pensa duas vezes antes de terminar tudo que ele tinha com ela, mesmo tendo ficado pobre por causa dela. Ele resolve abandoná-la e não ficar com ela, né? Então essa também é uma outra característica do realismo presente em nosso conto. Olá, eu sou a Agatha e estarei falando brevemente sobre o filme que foi dirigido pelo Manuel de Oliveira, importante e renomado diretor português. Esse filme ele tem 63 minutos, é um filme curto e é a adaptação do conto, né? Ele não é totalmente fiel ao conto de Elsa de Queiroz. Inclusive, Lima, escritor e professor de literatura da UESP, cita na sua matéria para a Revista Universitária de Audiovisual em 2010 que o Manuel de Oliveira traz Elsa de Queiroz para o seu mundo teatral, fazendo assim uma versão do conto. Lendo o conto e assistindo o filme, uma das principais características que eu percebi, fazendo uma comparação dos dois, é a questão da modernidade e outra sobre o jogo de imagens. Como já sabemos, no filme a gente pode contar bastante com as imagens, enquanto no conto a gente conta mais com a nossa imaginação. Na questão da modernidade, o próprio Manuel de Oliveira fala no Festival de Berlim que ele traz crises atuais e elementos, artifícios atuais para esse filme. Ele cita sobre a relação do tio e do sobrinho e fala sobre a crise atual do país, né, que foi inspirado
na crise atual do país. Outros objetos, como computador, trens mais atuais, mais modernos, conversas sobre viagens de avião, estão presentes como itens modernos, né? E temos que ter em mente que o conto foi, primeiramente, publicado em 1874 e o filme em 2009. Então, apesar do filme ser lançado em 2009, temos também comportamentos dos personagens que remetem a comportamentos mais antigos, em contrapartida com esses elementos mais modernos que aparecem no filme. Outro ponto que eu tinha dito era sobre a questão das imagens. Como já sabemos, no filme a gente pode contar mais com as imagens e no conto mais com a imaginação. Logo no filme temos passagens de tempo nítidas, como por exemplo as imagens de Lisboa. Vão passando imagens de Lisboa que representam a passagem de tempo, a passagem de horas, a passagem de dias. Andrade, em 2009, também cita que as imagens também podem ser enganadoras. Assim como a personalidade de Luísa, que no começo a gente não sabe, e conforme vai passando conta, a gente vai lendo, a gente vai descobrindo mais sobre ela, a gente também pode descobrir mais sobre a personalidade desses personagens através dessas imagens, através do desenrolar, do enredo do filme também. Espero que tenham gostado do conto, gostado do nosso trabalho e que leiam o conto, né, A Singularidade de uma Rapariga Loura, e vejam o filme também para um complemento a mais. Olá!